Alberto Carlos Almeida para o Bastidor da Política. Esse é meu último áudio antes da eleição. Vamos nos falar amanhã à noite, após a apuração. E, obviamente, o Bastidor da Política continua. Ele é um trabalho que eu faço, que já vem de muito antes da eleição, que acompanha a política de maneira racional e científica, sem histeria nem pensamento mágico. Comecemos pelas pesquisas publicadas hoje. Eu vi a pesquisa da MDA. A pesquisa da MDA errou grosseiramente em 2014. Colocou Aécio como vitorioso. Em 2018, superestimou Bolsonaro e subestimou Fernando Haddad. Então, a pesquisa da MDA, nas últimas... Vamos ver agora, vai comprovar amanhã, quando as urnas abrirem, vai mostrar que a pesquisa da MDA tem um viés de direita. E ela tem uma curiosidade, né? Ela apresenta casa decimal. Em nenhuma pesquisa, em nenhum país desenvolvido, apresenta casa decimal. Você apresentar resultado de pesquisa com casa decimal, eu sempre digo, né? Ou é uma combinação, ou é covardia, medo, né, de fazer arredondamento, ou é desqualificação técnica, ou é uma combinação dos dois. E o mais interessante, né, quem apresenta pesquisa com casa decimal tem a obrigação de acertar a direção. Não é isso? Porque quem apresenta pesquisa com casa decimal comunica para o público que é mais criterioso, mais rigoroso, né? Então, ela apresentou em 2014 um resultado com casa decimal e deu a Aécio derrotando Dilma. Então, cá entre nós, né? Piada, né? Não dá para levar a sério. Aí saiu também hoje Paraná Pesquisa. O Paraná Pesquisa foi quem mais chegou perto, sim, no primeiro turno, mas ele acertou errando. O que eu chamo de acertar errando? Acertar errando é o seguinte, o Paraná Pesquisa foi mostrando o Lula se afastando de Bolsonaro, ao passo que na apuração foi Bolsonaro que se aproximou de Lula. Então, assim, acertar errando é acertar por acaso, basicamente isso. E agora saíram as pesquisas, né? 3 aí, Atlas, Datafolha, IPEC. Eu venho falando isso desde o início do segundo turno. Lula vai vencer, entrem nas casas de aposta, se tiver alguma que ainda pague alguma coisa agora, podem apostar sem dó em Lula, podem apostar sem dó em Jerônimo da Bahia, parece que tem casas de apostas que combina 2 apostas e você ganha mais. Apostem em Lula e Jerônimo. Jerônimo ficou a meio ponto percentual de ganhar, enfim. Vai ganhar fácil de ACM Neto e Lula vai ganhar de Bolsonaro com a margem de 5 pontos. Eu achava que poderia ser 5 pontos ou mais. Né? Pesquisa faz prognóstico. Eu vi gente que comanda instituto de pesquisa dando entrevista dizendo que pesquisa não é para fazer prognóstico. É uma grande bobagem fazer essa afirmação. É a mesma coisa que chamar todo mundo do mercado financeiro de burro. O mercado financeiro contrata pesquisa em ano da eleição para fazer prognóstico. Se não fosse assim, ele contrataria pesquisa o tempo inteiro de intenção de voto, em ano de eleição, em ano que não é de eleição, né? Mas não é. Né? Então o objetivo da pesquisa, sim, é acertar, sim, é fazer prognóstico, sim. Tem pesquisas que são boas e tem pesquisas que são ruins. Tem pesquisas que são, inclusive, pesquisas mandrakes, que eu nem comento aqui. Vocês sabem disso. Tem pesquisa que eu nunca toquei o nome aqui neste bastidor da política. As pessoas me perguntam e eu não comento. É simplesmente o recado que eu mando. Não comentar é um comentário, nesse caso. Então, é isso. Lula irá vencer a eleição presidencial, irá vencer com a margem, se a gente pegar os resultados de hoje, do que é sério, de 5 para cima, né, de 5 para cima, pode ser em torno de 5, eu sempre venho dizendo, 4, 5, 6, é tudo o mesmo número do ponto de vista das pesquisas. Pode ser até mais de 5, pode ser 6, talvez 7, quem sabe, ou pode ser 3,5, mas Lula vai vencer. Segunda coisa desse último áudio antes da eleição, antes de desejar a cada um daqui um bom voto, um bom domingo, é a apuração. A apuração, todo mundo aí já calculou, né, todo o pessoal aí de ciência de dados já calculou, a ultrapassagem de Lula vai demorar. Muita gente acha que pode ser em torno de, chegando já aos 90% da apuração, pode ser antes, dependendo da margem. Tradicionalmente, no Brasil, isso vem do voto no papel.
o Paraná sempre apurou primeiro, e o Paraná gostou desse título, sempre fez questão de ter esse título, e no Paraná você tem um voto conservador muito consolidado, onde Bolsonaro vai abrir uma margem boa. Então, Paraná apura primeiro, São Paulo apura primeiro, Rio Grande do Sul apura primeiro. Nós vimos aí no primeiro turno que o Centro-Oeste passou a apurar muito rápido também. Então, Bolsonaro vai abrir uma vantagem no início da apuração. Só que a apuração é mais rápida. É um voto em grande parte do país, 2 votos em uma outra parte do país. Então, a apuração será mais rápida. Quando foi em 2014, a ultrapassagem de Dilma sobre Aécio aconteceu às 7h30 da noite. Não sabemos se vai ser por aí. Não será perto das 5 horas, não será perto das 6 horas, com certeza, mas haverá essa ultrapassagem. Então é esse o ritmo da apuração que se deve esperar. O Nordeste sempre apurou mais lentamente. Isso são tradições no Brasil. Desde quando, para os mais jovens saberem disso, desde quando o voto era no papel, era assim, simplesmente a tradição do voto no papel se transferiu para o voto eletrônico. É o mesmo ritmo de apuração no voto da urna eletrônica, é o que era no voto no papel. E como você tem essa divisão geográfica do voto, como o voto no PT é mais forte no Nordeste, até tem um videozinho do Adnet, né, do Marcelo Adnet, com a voz imitando a voz do Galvão Bueno, dizendo entrou na reta do Nordeste, e aí entrou na Bahia, e aí Lula ultrapassa Bolsonaro. É isso, né? O estado decisivo na apuração, a gente costuma falar que é Minas Gerais, porque o resultado que dá em Minas dá no Brasil inteiro. Sim, isso é verdade, mas o estado decisivo é a Bahia. A Bahia, no primeiro turno, Lula abriu 3.800.000 votos. O Bolsonaro não conseguiu descontar isso, somando São Paulo, Rio Grande do Sul. Então o estado decisivo é a Bahia. A margem na Bahia é tão grande que é muito difícil descontar no restante do país. E aí entra Piauí, Maranhão, Pernambuco, Ceará, né? Esses estados somados dão a vitória a Lula, são os estados decisivos. Então é isso que a gente pode esperar da apuração. Uma ultrapassagem de Lula, talvez quando a apuração chegar a 80%, o que acontece? Bolsonaro vai abrir e Lula vai se aproximar pouco a pouco, e depois Lula ultrapassará Bolsonaro, e depois da ultrapassagem, pronto, ele só vai abrir um pouco e vai ganhar. É isso que vai acontecer. E fica aqui, né? Eu, como disse para vocês, esse bastidor da política é antigo. Muitos que estão me ouvindo agora descobriram na reta final o bastidor da política, mas eu comento governo, eu comento eleição, sempre de uma maneira racional, sem histeria, sem pensamento mágico, que é mais importante. Pensamento mágico esse que povoa, que é muito fértil nos mais diferentes canais de YouTube, canais de TV fechada, né? Aqui é uma maneira de ver a política racional, né? E que acontece, no final acontece, sempre lembrando que eu sempre disse, durante todo o governo Bolsonaro, no bastidor da política, que não haveria golpe de Bolsonaro, que não haveria impeachment, que as instituições estavam funcionando, estão. Nós vamos ver isso amanhã. Você, eu, todos nós vamos dar esse empurrãozinho, né, nas instituições, nós vamos fazer funcionar a principal instituição da democracia, que é o voto, e Lula vencerá, será diplomado, formará o ministério, tomará posse e governará. Inclusive, né, uma coisa que eu já disse há muito tempo, digo na minha conta de Twitter, essa coisa dos decretos de 100 anos de sigilo, Lula vai acabar com todos eles. Isso é um decreto, basta uma assinatura do presidente da República e acaba isso. Né? E aí isso vai acontecer a partir do início de janeiro. Me sigam, né? Eu estou no Instagram, em ABC Almeida, eu estou no Twitter, em @Alberto C. Almeida, e estou no YouTube. Aí você procura lá o canal do YouTube de Alberto Carlos Almeida, e tem um blog também. Fica aqui meu abraço, desejo um bom voto, um bom domingo para todos, e segue embaixo desse áudio a trilha sonora desse domingo, porque é a trilha sonora do regime democrático. Né? Preservada a democracia, acontece, né, o refrão da música que segue abaixo. Um grande abraço, Alberto Carlos Almeida, para o Bastidor da Política.